Salve fiel, salve nação corintiana, Domingol, tá cheio de notícia importante no Corinthians. Corinthians que ainda busca reforços no mercadão da bola. O espanhol Héctor Hernández, atacante de 28 anos, já chegou no Brasil para assinar o contrato com o Timão. Tem o Corinthians querendo o lateral Marcos Acunha, que está no Sevilha da Espanha, jogador de seleção argentina, é opção para a lateral esquerda do Timão. E toda a repercussão do jogo de ontem, Fluminense e Corinthians no Maracanã, empataram 0-0, péssimo resultado para as duas equipes. Corinthians que teve um gol anulado polêmico. Gostaria de perguntar para vocês, o gol do Corinthians do Charles foi mal anulado, fiel? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários. Tudo isso e muito mais a partir de agora no canal. Mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo. Se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Neto no apito final e o Cereto atualizando pra gente o mercado da bola do Corinthians. Tem muita coisa importante nesse vídeo. Fica até o final para você não perder nada. E quem chegou ao time do Corinthians foi o Héctor Hernández, atacante espanhol, que estava jogando no Chaves de Portugal. Héctor Hernández, que teve a carreira dele quase toda em times de segunda divisão do futebol espanhol. O currículo não é bom, o currículo não chama a atenção. Aliás, chama a atenção pelo fato dele ter jogado quase todos os times que ele jogou, foi de segunda divisão do Campeonato Espanhol. Mas ele teve uma boa atuação jogando com a camisa do Chaves de Portugal. Foi o artilheiro do Chaves de Portugal, 14 gols na temporada, embora o Chaves tenha sido rebaixado, mesmo com o Chaves rebaixado para a segunda divisão, ele foi o artilheiro e foi o destaque do time do Corinthians, né, do time do Chaves de Portugal na temporada. O Corinthians não era o plano A do Corinthians, né, o Corinthians tentou o Arce, o paraguaio Arce, o Alex Arce, mas não conseguiu a contratação. O Corinthians tentou também o Carlídio, o centroavante do Estudiantes de La Plata, também não conseguiu a contratação. E o Alex e o Héctor Hernández, como está livre no mercado, o Corinthians entendeu que era uma oportunidade de mercado. Ele não joga desde maio, quando ele atuou pela equipe do Chaves de Portugal. Então não sei como é que fica a questão do condicionamento físico. Se ele já pode chegar e já pode jogar com a camisa do Corinthians. O Corinthians precisa de um reforço urgente, precisa de um jogador que jogue para ontem, né? Tendo em vista que o Pedro Raul é muito ruim de bola. Então o Corinthians tem que botar alguém ali para tentar fazer gols urgentemente. E o jogador contratado para fazer gols foi o Héctor Hernández. O jogador já está no Brasil. O jogador chegou neste sábado no Brasil, vai fazer exames médicos e deve se apresentar ao Corinthians na próxima semana como reforço do Timão para a disputa do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil. São as três competições que o Corinthians ainda está vivo, né? Ainda está vivo, o Corinthians está vivo nas três competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Copa Sul-Americana. José Martínez, o Corinthians espera pelo José Martínez, volante do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, jogador da seleção venezuelana, jogador que já se despediu, fez o último jogo nesse final de semana lá nos Estados Unidos, se despediu, foi muito aplaudido pela torcida, era muito querido pela torcida, jogador também deve chegar esta semana em São Paulo para fazer exames médicos e para ser reforço do Corinthians. O Corinthians precisa também de um jogador urgente para esta posição, tendo em vista que o Alex Santana tá machucado, o Ranielli também tá machucado, né? Ranielli que é um jogador da posição. O Martínez, olha só, a festa que fizeram para o Martínez na despedida dele lá do Philadelphia Union. Ele era um dos ídolos, um dos jogadores queridos lá no Philadelphia Union. Então, se depender desta idolatria, né? Olha só, ele agradecendo a torcida pela presença, pelos aplausos da torcida que fizeram uma homenagem a ele na despedida dele com a camisa do Philadelphia. Vem para o Corinthians para ser volante, jogador da seleção venezuelana e vem provavelmente para ser titular do Corinthians. Esse é um jogador que estava atuando, então esse é um jogador que vem para jogar imediatamente, não vai precisar de tempo para se condicionar fisicamente, certamente já poderá jogar pelo Corinthians, já quem sabe, no final de semana contra o Fortaleza, se ele chegar rapidamente durante esta semana.
né? Mas deve chegar nesta segunda-feira, no mais tardar terça-feira, ele deve ser apresentado com a camisa do Corinthians. E o Corinthians que quer um lateral esquerdo argentino, de seleção argentina, eu que Marcos Acunha, lateral esquerdo da seleção argentina, jogador de futebol, jogador que o Corinthians pretende contratar. O Corinthians analisa a situação do Marcos Acunha, tem interesse pela contratação do jogador, que está atualmente no Sevilha da Espanha. Foi campeão mundial com a Argentina em 2022. O experiente lateral esquerdo tem 32 anos. É um nome que agrada a diretoria do Corinthians e agrada ao técnico Ramon Dias para reforçar o sistema defensivo, para reforçar a lateral esquerda. A informação inicial foi dada pelo blog do Macedo. Um abraço para o amigo Macedo. E confirmada aqui pelo canal do Cereto. Além da Copa do Mundo do Catar, o argentino conquistou as últimas 2 edições da Copa América, jogando pela seleção da Argentina. O Corinthians os laterais esquerdos do Corinthians são muito fracos, né? O Corinthians tem o Hugo e o Matheus Bidu na lateral esquerda. Ontem jogou o Matheus Bidu e depois entrou o Hugo no segundo tempo. São os 2 laterais que estão à disposição do técnico, o Ramon Dias, porque o Palácios, que foi contratado para ser o titular do Corinthians, segue no departamento médico, porque desde janeiro, né, ele segue no departamento médico após passar por 2 cirurgias no joelho. O Acunha começou a sua carreira nas categorias de base do Ferro Carril Oeste, clube de Buenos Aires, na segunda divisão da Argentina, e se chamou a atenção dos grandes clubes do país até se transferir para o Racing em 2014. O defensor se destacou na equipe de Avellaneda, onde se tornou um jogador marcante na história do clube ao vencer o Campeonato Argentino no mesmo ano de sua chegada e também se firmando na equipe principal. Em 2017, ele foi para o Sporting de Portugal. Venceu a Taça de Portugal uma vez e 2 vezes a Taça da Liga de Portugal. No final de 2020, foi a vez dele chegar a outro país da Península Ibérica, da Espanha, onde foi transferido ao Sevilha, clube onde permanece até os dias de hoje, e segue sendo figura frequente nas convocações do Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina. Pelo clube espanhol, pelo Sevilha, o Acunha conquistou a Liga Europa de 2022-2023, após vencer a Roma nos pênaltis. É um jogador muito experiente, é muito bom jogador, né? Não preciso dizer mais nada, é jogador lateral esquerdo da seleção da Argentina. Agora resta saber quanto vai custar ou quanto custaria para o Corinthians contratar este jogador, né? Se seria fácil ou difícil para o Corinthians contratar esse jogador. Mas o Corinthians está interessado no Acunha, que tem 32 anos, é lateral esquerdo. Deixa eu ver até quando vai o contrato dele. O contrato dele vai até dia 30 de junho de 2025, né? A última renovação dele foi no dia 13 de fevereiro de 2022. Ele tem contrato, então tem mais um ano de contrato com a equipe do Sevilha. O valor de mercado, segundo as apurações, é de 4 milhões de euros. Ele teria o valor de 4 milhões de euros. Esse seria o valor que o Corinthians teria que pagar para contratar o Acunha, lateral esquerdo do Sevilha. É isso, meus amigos. Salve, fiel torcida, salve nação corintiana. Corinthians que ainda está no mercado da bola em busca de alguns reforços, mas a notícia que saiu aí nesse domingão é que o Marcos Acunha assinou contrato com o River Plate e descartou o Corinthians, segundo a informação do Carlos Luiz Merlo, jornalista aí que cobre alguns jogadores, que cobre times aí do futebol sul-americano. Ele cravou o acerto aí do Marcos Acunha, que o Corinthians tinha interesse na contratação para a lateral esquerda, deve ser o novo reforço do River Plate. Então, o jogador argentino aí, o Marcos Acunha, não vai vir para o Corinthians, aí segundo as informações que saíram nesse domingão. Corinthians que ganhou um reforço, o Héctor Hernández já está no Brasil para assinar o contrato com o Corinthians e ser anunciado como novo reforço do timão. Espanhol de 28 anos que chega aí, não tem um currículo de encher os olhos da torcida. Ele participou de muitas equipes aí que caíram para a segunda divisão, até quarta divisão ele tem passagem,
Então a gente precisa ver ele em campo para decretar alguma opinião sobre esse jogador. Tomara que ele chegue, vista a camisa, represente dentro de campo, mas do jeito que está a situação, acho que melhor do que o Pedro Raul, ele já chega sendo, né? Melhor do que o Pedro Raul, que ontem teve a chance de fazer o gol, preferiu, largou a jogada para pedir falta, eu não entendi nada. Era oportunidade de gol ali naquele lance ainda no primeiro tempo, né? Thales Magno deu um passe açucarado para o Pedro Raul sair na cara do gol, e o Pedro Raul simplesmente abandonou a jogada e pediu falta, né? Pediu falta e errou uma bela oportunidade do Corinthians, que o Corinthians precisava muito dessa vitória. Teve um gol impedido, um gol que foi revisado e o juiz anulou por conta de uma falta no início da jogada que é discutível. Já vi muitos lances o juiz não dá falta num lance como esse, mas enfim, Corinthians empatou o jogo, está fora da zona do rebaixamento, vai aguardar o confronto do Vitória contra o Cruzeiro lá no Barradão, porque se o Vitória pontuar, passa o Corinthians e joga o Corinthians para o Z4, fiel torcida. Essa é a situação de momento do Corinthians, tá bom? Corinthians que procura reforços no mercadão da bola ainda, não está satisfeito com o que trouxe ainda, teve algumas percas, né? Alex Santana saiu machucado, está diagnosticado com uma contusão, então o Corinthians está caçando peças aí, precisa reforçar, né? Principalmente nas laterais, tanto na direita como na esquerda. Deixa a sua opinião nos comentários sobre tudo que foi falado. Vou ficando por aqui. Deus abençoe cada um. Tamo junto. Um forte abraço. Vai, Corinthians!